Amanhã é o dia do psicólogo e a gente vai conversar mais uma vez, e eu gosto sempre de bater um papo com o Dr. Alexander Bess, porque ele tem bastante conteúdo para passar para a gente sobre a importância do psicólogo na vida das pessoas, enfim, a hora de se procurar um psicólogo. A gente vai falar sobre variados temas aqui. Dr. Alexander, bom dia. Nem preciso trazer o seu currículo, que é extenso demais, né? E todo mundo já conhece, porque o senhor já participou com a gente várias vezes aqui no Jornal da 87, mas é sempre bater um papo, é uma alegria bater um papo com o senhor e trazer informações relevantes à população, viu, doutor? Bom dia. Bom dia, Kleber, obrigado. Um abraço a você, todo o pessoal aí do Jornal aí da 87, um abraço ao pessoal da cidade que estão aqui nos escutando, mas eu acho que o meu currículo se resume a uma palavra só: estudante. Eu acho que é isso que eu sou, né? Um eterno estudante. E tem que sempre estar se aprimorando, né, doutor? Não pode parar, né? Tem que sempre estar se aprimorando para não ficar no tempo, né? Sim, exato. Eu acho que isso é extremamente importante, né? A psicologia é uma ciência, né, Kleber? Então, como ciência, não dá para você, por exemplo, deixar de se aprimorar, não dá para você deixar de se aculturar todo dia, porque, veja, tudo muda, né? O conhecimento de 30 anos atrás não é como o conhecimento de hoje. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que tem hoje 50 anos de idade, que tem hoje 80 anos de idade, e se você pega uma pessoa da década de 80, que na década de 80 tivesse uma idade, por exemplo, de 50 anos, é mais ou menos isso hoje. Então, uma pessoa de 80 anos hoje é como se ela tivesse 50, pelos avanços científicos. A ciência prolonga a vida, né? E a psicologia faz parte dessa extensão vivencial, dessa extensão essa extensão existencial vivencial. Então, acho que é muito importante a psicologia na vida das pessoas, para que também elimine o estresse, para que também a psicologia possa promover a saúde. Essa é a função da medicina, essa é a função da psicologia. Elas têm as funções, né, simultâneas em promover a saúde, lembrando que o psicólogo, ele é o médico da alma. Essa Sim. É a definição correta da psicologia, né? É o médico da alma, é um cara que realmente está ali estudando a alma das pessoas e podendo aprimorá-las de acordo com as necessidades oferecidas e pelas demandas apresentadas ali por cada uma das pessoas. Agora, doutor, muitas pessoas acham que o psicólogo ele vai resolver todos os problemas, né? Explica pra gente qual que é a função do psicólogo. Não, na realidade, veja, muito boa a sua pergunta, Kleber. Na realidade, o psicólogo não resolve o problema de ninguém. Ele propicia meios para que a pessoa possa, dentro da sua temática conflituosa, né, quer dizer, dentro do tema que é conflituoso para essa pessoa, que traz conflito, que traz angústia, a própria pessoa poder, através do processo psicoterápico, resolver os seus próprios problemas. O psicólogo vai mostrar para essa pessoa, não indicar, mas mostrar os caminhos que ela pode seguir. Por isso que a psicoterapia é um processo longo, né? É um processo longo e demorado, mas extremamente gratificante para o paciente. Então, o psicólogo ele não resolve o problema das pessoas, mas ele vai mostrar para aquela pessoa, né, através da própria retórica dessa pessoa, quais são as direções que essa pessoa gostaria ali de tomar. Agora, doutor, quando que é a hora certa da pessoa procurar um psicólogo, falar, eu devo procurar? Qual que é a hora certa nesse momento? É quando você realmente ultrapassou os limites de tolerância mental, tolerância corporal, e quando você tem uma sintomatologia apresentada, onde essa sintomatologia traz aí uma série de conflitos maiores, está trazendo uma série de traumas, uma série de incômodos mentais, incômodos psicoemocionais, incômodos psicointelectuais também, ou até psicoprofissionais, né? Então, são esses incômodos que se dão, e a gente teve uma série de mudanças depois da pandemia, e mudanças que eu digo no próprio trato da saúde mental, onde a saúde mental foi extremamente ali avariada pela pandemia, onde você teve uma série de nomenclaturas que não existiam antes da pandemia, como, por exemplo, ansiedade
especificamente pandêmica, que era uma nomenclatura que era totalmente inexistente antes da pandemia. E outras mais que a gente poderia ficar falando por aqui, como a depressão pandêmica, o estresse pandêmico. A gente vive uma pandemia ainda. Ainda no Brasil ainda se morre 200 pessoas por dia. Agora diminui um pouco. Até semana passada era 250, agora é 200. Mesmo assim é um número altíssimo. Não é justificado. Você entendeu? Então, a psicologia também pode mostrar a realidade científica, a realidade de outras questões externas que não são necessariamente internas, mas que existe uma pandemia, que você tem que se cuidar, que você tem que se vacinar, que não existe teorias conspiratórias, que não existem teorias da conspiração, mas que existe um vírus cujo o genoma já foi provado que veio da ciência. Então a psicologia faz tudo isso. Ela pode também trabalhar nas áreas industriais, né, nas áreas empresariais, na psicologia criminal, ali dissecando a mentalidade de um bandido, de um criminoso, enfim, mostrando quais são os comportamentos desse tipo de pessoa, né? A psicologia também trabalha com testes psicológicos, e teste é infalível, porque eu posso te garantir que teste não tem como driblar teste psicológico, você tem eles para todas, desde para pegar pessoas que mentem, até para pegar crianças que foram vítimas de pedofilia. Os testes, eles apontam tudo, porque ele vem da mente humana, não tem como você racionalizar um teste na sua resposta. Então, a psicologia ela tem uma extensa atividade na vida das pessoas, né? Muito importante. Então, a psicologia faz parte da vida e cada vez mais ela está presente no cotidiano das pessoas como ciência. Agora, é muito importante entender que a psicologia é uma ciência, ela não veio do nada, assim como a medicina, ela não se relaciona com práticas integrativas. Se a pessoa quer seguir uma prática integrativa, ela tem esse direito, porém, não que seja por uma pessoa formada em psicologia. É vetado ao psicólogo, à psicóloga, qualquer mistura, qualquer mix de outras terapias alternativas não confirmadas. Isso não é psicologia, isso não é ciência. A psicologia estuda a mente humana enquanto mente humana. Ela não profere achismos, ela não profere deduções, inferências, opiniões próprias. Ela é uma ciência e toda ciência trabalha com fatos comprovados cientificamente, onde não há contestação. Não tem como você contestar um experimento empírico, não existe isso. Se você quiser contestar uma atitude da ciência, mostra que você está cometendo um delírio, é uma ideia delirante, né? Não uma ideia delirante. Então, a psicologia ela não se mistura com nenhum outro tipo de prática que não seja científica. Certo. O senhor coloca, com todos esses avanços aí, o senhor coloca a psicologia como sendo uma profissão do futuro, doutor? Não tenha sombra de dúvida nenhuma, ela sempre foi uma profissão do futuro, né? Veja que já no tempo já no tempo do Freud, apesar que ele era psicanalista, mas é uma das linhas que a psicologia segue, tinham pessoas que tinham paralisia dos seus membros e era totalmente emocional. Você curava isso através do processo psicoterápico, a histeria, né? A histeria você a curava e ainda cura através do processo psicoterápico. A síndrome do pânico, que é uma doença 110% emocional, não é uma doença orgânica, mas é uma doença psicológica de origem psicoemocional, psicossentimental, né, a qual o processo terápico cura. Evidentemente que para síndrome do pânico avançada e moderada você precisa ministrar medicação ansiolítica junto, porque decorre do transtorno de ansiedade, mas sem o trabalho psicoterápico, uma não completa a outra. Então, aí sim, aí a psicologia pode realmente se associar à prática médica psiquiátrica, à prática da medicina, não tem problema nenhum. Então, é a profissão do futuro, especialmente hoje que o mundo está tendo um boom de síndrome de burnout, por causa das questões profissionais, por causa das questões dos seus empregos ocupacionais, né? Então, vejo que a síndrome de burnout é uma doença que dá apenas, uma patologia, né? Que dá apenas no âmbito profissional e não na residência da pessoa. Então, a psicologia mexe com tudo isso. É a profissão, sem dúvida nenhuma,
é a profissão do futuro e vai ser do futuro sempre. Certo. Agora, doutor, principalmente na pandemia, nós tivemos um aumento de casos, né? Tanto de síndrome do pânico, depressão, e a gente sabe que essas doenças, se não forem tratadas, elas matam, né, o doutor? Porque podem levar pessoas ao suicídio e tudo mais, né? O problema é que algumas doenças psicológicas, elas têm uma conotação negativa muito significante. A síndrome do pânico é uma doença que, se você não tratar, ela pode chegar a níveis que você não consegue. Por exemplo, eu já tive casos na minha vida onde eu vi pessoas que não conseguiam sair no próprio jardim de casa devido à síndrome do pânico. Sim, você mencionou bem, a pandemia ela criou e ainda cria, porque veja, vale lembrar que nós não saímos da pandemia, existe uma pandemia. Existe no Brasil 200 mortes por dia. Esse é o dado atual, dessa semana. É um dado que pode crescer ou diminuir dependendo da semana, tá? Então, existe um quadro pandêmico não respeitado por muitas pessoas, que é uma pena. Hoje, o Tedros Adhanom, lá, o chefe da OMS, falou que estão havendo muitas mortes desnecessárias por pessoas que não querem se cuidar, não querem continuar usando máscara, não querem tomar vacina, né? Isso, a psicologia teria uma imensa propriedade em fazer com que essas pessoas entendessem de que medicina não é medicina, psicologia, imunologia, infectologia são ciências e não são nem política nem religião. Mas você falou da síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela tem um link muito íntimo com a pandemia, porque os sintomas pandêmicos principais, o coronavírus, ele ataca qualquer órgão humano e pode determinar uma série de contratempos corporais para a pessoa, seja no curso da doença, ou seja na fase pós-Covid, que se chama em inglês Long Haul Covid Syndrome, né? Que é a Covid, é a síndrome, em português, a síndrome da Covid longa. Mas, essencialmente, o coronavírus dá muita falta de ar e faz disparar o coração. Isso faz ainda. E isso é o sintoma principal da síndrome do pânico. Então, muitas pessoas no começo da pandemia não estavam tendo coronavírus, mas estavam exibindo manifestações de pânico, tá? Porque você pode ter hoje, uma coisa que é nova também hoje na ciência psicológica, você pode ter uma sintomatologia sazonal, quer dizer, de vez em quando, né? Sazonal, de pânico, sem você ter necessariamente o transtorno instalado no seu aparelho mental. Então, a pandemia trouxe isso, essa questão de síndrome de pânico, e muitas pessoas, o Kleber, se contaminavam com coronavírus no começo da pandemia, porque iam para o hospital, porque estavam com a cabeça quente, achavam que estavam com febre, mas não era, porque a síndrome de pânico faz a elevação da pressão arterial, né? Muitas pessoas, aí o coração dispara, evidentemente, e muitas pessoas têm falta de ar, porque o principal sintoma de todos os sintomas da síndrome do pânico, além da pressão arterial elevada, além da taquicardia, é a síndrome do pânico, que traz juntamente uma sensação iminente de morte, que é uma das sensações mais horríveis que o ser humano possa experimentar, né? Então, isso que a psicologia também ela ajudaria. Então, na realidade, veja, a síndrome do pânico tem uma conotação muito íntima com o coronavírus, e a psicologia pode ajudar nesse sentido, tirando as dúvidas e mostrando o que é uma coisa e o que é outra. Certo. Doutor, gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação com a gente. Amanhã comemora-se o dia do psicólogo, né? E é sempre importante bater um papo com o senhor, que sempre traz informações relevantes. Pessoal que quiser acompanhar o senhor, seguir nas redes sociais, saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, para quem está nos ouvindo, Dr. Alexander Bez, ele é especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, também especialista em saúde mental e atua na profissão há mais de 20 anos. Quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, onde pode consultar, onde pode pesquisar, doutor? Kleber, mais uma vez, obrigado pela entrevista, tá? Mais uma vez, obrigado pela entrevista. As pessoas podem me achar no meu Instagram, tá como Alexander Bez Oficial. Certo. Eu aproveito também para deixar um abraço a todos os psicólogos do país, né? Que moram aqui no país, ou que não moram mais, que estão trabalhando fora, enfim. Mas que sempre possam seguir a ciência enquanto ciência, que sempre possam fazer um trabalho digno e honesto daquilo que a gente estudou durante 5 anos, e não sei quantos mais outros anos de pós-graduação, ou de especialização, ou de atualização,
que sempre entenda que a psicologia é a ciência, né? É uma ciência e que possam desenvolver o seu trabalho da promoção da saúde e da promoção da qualidade de vida das pessoas. Eu acho que isso que é psicologia, basicamente. E agradeço mais uma vez a entrevista, é sempre gostoso falar, né? Uma pessoa que esteja, independente do número de pessoas que estejam nos escutando, mas uma pessoa que já se sentiu ali afetada, tocada, eu já fico muito feliz. É importante demais. A gente agradece mais uma vez a sua participação e um bom fim de semana, tá bom, doutor? A todos nós, obrigado. Valeu, 11h36, bate-papo muito bacana aí com o Dr. Alexander Bess falando sobre saúde mental, síndrome do pânico e tudo mais, né? Amanhã comemora-se o Dia do Psicólogo.